o governo precisa fazer caixa, e com urgência, isso todo mundo sabe. Pela primeira vez, uma proposta de orçamento chegou ao Congresso com um rombo de mais de 30 bilhões de reais. O problema é como tapar esse buraco. Por enquanto, as propostas vão da criação de mais impostos, como a volta da CPMF, até a redução do tamanho do Estado, com a extinção ou a fusão de ministérios, secretarias, etc. Mas quem entende de orçamento acha que o caminho não é bem por aí. O deputado Jaime Martins, do PSD de Minas, por exemplo, até aprova a redução dos ministérios e é autor de uma proposta nesse sentido, essa que eu tenho aqui na mão, uma indicação em que ele aponta aqui a fusão de algumas pastas. Por exemplo, ele criaria o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão unindo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria de Assuntos Estratégicos, entre outras mexidas, né? Agora, ele anda com o pé atrás em relação a outras medidas que fazem parte do ajuste fiscal. E é sobre isso que nós vamos conversar com ele nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, essa proposta o senhor estava me contando no início da nossa gravação, que foi encaminhada ao governo através do ministro. Caminhamos através da mesa da Câmara, oficialmente, mas eu tive a oportunidade, pessoalmente, por 2 vezes, né, em audiências públicas na Comissão de Orçamento, de entregar ao ministro do Planejamento. Que essa ideia não é de hoje, quer dizer, ela já é uma ideia... É verdade, o Estado está hipertrofiado. Nós temos hoje aqui 39 ministérios, ou secretarias também com status de ministério, o próprio Banco Central tem status de ministério. Então, acho que nós podemos reduzir isso pela metade, sem que nenhum brasileiro sinta isso no dia a dia. Nós podemos reduzir o tamanho do Estado, talvez, se não for anunciado na imprensa, nem a própria presidente vai notar que houve uma redução tão drástica, porque muitos desses ministros sequer despacham com ela rotineiramente. Então, ela tem aqueles ministros que são essenciais do dia a dia, fundamental para a gestão do Estado, que é o Ministério do Planejamento, da Fazenda, dos Transportes, da Minas e Energia, e tem aqueles ministérios absolutamente periféricos, que estão muito mais para compor um quadro, mas que demanda estrutura. Cada ministério é um número de DAS, é uma secretária, telefone, é mais estrutura, é mais gasto. Então, o que nós estamos propondo é o seguinte: o viés que nós achamos que é adequado para conter esse déficit que precisa ser resolvido, né? Nós queremos um orçamento equilibrado, o mais realista possível, porque você vai ter estabilidade da moeda, vai ter condições de ter o crescimento econômico, é pela via da diminuição do gasto. E o primeiro a sinalizar tem que ser o governo federal, ele tem que dar o primeiro exemplo, e eu acho que faz isso reduzindo os ministérios. É claro que existe uma ambiguidade política. O PMDB, que também defende essa proposta aqui na Câmara, não admite perder ministérios. Ele quer que reduza o número de ministérios, mas ele quer ampliar o seu espaço. Isso é uma ambiguidade que o governo vai ter que saber lidar com isso. Mas o governo, ao invés de tomar as decisões que são necessárias ao país, está muito mais preocupado em atender politicamente o PMDB, que tem um pouco de insaciedade, né? É um partido que quer ocupar todos os espaços. Muito mais para segurar a própria presidente, que anda com níveis baixíssimos de popularidade. A gente tem acompanhado as pesquisas. Mas ela precisa tomar essas atitudes para a população ver que ela está reconhecendo os erros, reconhecer que fomos um Estado perdulário, que gastamos o que não podíamos gastar, que seguramos a nossa moeda no nível artificial forte frente ao dólar, que nós achávamos que éramos ricos, como seguramos o preço da gasolina até outro dia. Que os brasileiros andaram fazendo uma grande farra nesses anos pelo mundo afora, com gastos excessivos, né? Refletindo na nossa própria balança comercial, nos números negativos que apresentamos durante tempos aí no turismo. Eu acho que agora estamos pagando o preço. O movimento pendular, o dólar vai lá na outra ponta, né? E assume números que assustam, provocam danos à atividade econômica, provoca danos a algumas empresas que estavam endividadas em dólar, traz como efeito colateral positivo que as empresas exportadoras passam a ter ganhos agora mais expressivos e devem reativar. Atuam em dólar, o dólar alto dá mais. Em algum momento, alguns meses, alguns anos, essas empresas passam a ser mais competitivas e vão ter uma condição de exportar mais. As empresas importadoras são muito penalizadas, aquelas que têm que importar em dólar. Esse modelo que está sendo colocado aí
não diria nem para discussão, mas quase como uma decisão da Presidente da República, no sentido de fazer finalmente o enxugamento do Estado, que é necessário. A seu ver, a forma está correta? Não, eu acho que não está adequada porque não está tecnicamente correta. E, inclusive, politicamente, alguns temas que são tocados aí pela imprensa eu acho inadequado. Por exemplo, eu estou propondo reduzir de 39 para 20 ministérios sem tocar na CGU. Não existe ambiente político para você acabar com a CGU. Um Estado que está participando aí... CGU é a Controladoria Geral da União, que ajuda na fiscalização. Ajuda, que é um órgão importantíssimo no momento em que a fiscalização é tão necessária. De controle, é mais um órgão de controle. Talvez até possa se questionar se o seu papel se sobrepõe ao TCU. Embora o TCU seja um órgão ligado ao Congresso, ao Poder Legislativo, e a CGU seja um órgão ligado ao Poder Executivo. Mas nesse ambiente político de Lava Jato, de acusações muitas pela imprensa, não se pode falar em extinguir um órgão de controle, alguém que está ajudando a fiscalizar e a controlar. Acho que não se pode restringir a ação da Polícia Federal, acho que não se deve tocar na CGU, acho que não se deve tocar nessa parte de Ministério Público que está agindo. Até porque todos esses órgãos, vamos convir, eles estão agindo bem. Polícia Federal, CGU, estão agindo bem, Ministério Público. Inclusive, curiosamente, trazendo divisas para o país. Toda essa repatriação de recursos é uma forma de trazer divisas que eles estão fazendo, ou seja, eles estão cumprindo o seu papel. Eu acho que não é momento político de tocar nesses órgãos, ao contrário. É momento de prestigiá-los, de orçamentariamente favorecê-los, a não fazer cortes, mas você tem um grande número de ministérios que você pode enxugar, você pode trazer a Secretaria da Aviação Civil, Secretaria de Portos, o lugar dessas duas secretarias é dentro do Ministério dos Transportes, você pode estabelecer uma simetria de gestão, criando autarquia como tem o DENIT, criando uma autarquia para as ferrovias, trazer para dentro a Valec, extinguir a Valec, trazer para dentro de uma autarquia, junto com a diretoria ferroviária do DENIT, trazer todo o assunto ferroviário para dentro dessa autarquia, trazer a Secretaria de Portos para fundir com a diretoria do aquaviário do DENIT e ali tratar deputado, todos os assuntos fazer esses ajustes todos que o senhor está falando, ajustar isso com os interesses políticos e com a ganância de certos partidos. Eu estou aqui nessa casa já há mais de 20 anos, estou no 6º mandato. Eu não acho que é difícil. Eu acho que você tem que tomar tecnicamente a decisão que precisa ser tomada, a decisão correta para o Brasil, com a visão de Estado, e depois você adequá-la às necessidades do governo. Ou seja, depois de você refazer a estrutura, você pode sentar com os partidos da base e compor os interesses políticos, e acho que tem que ser composto de forma adequada, não meras barganhas que diminuem muito, a qualificação dos ministeriais, diminui muito a qualificação daqueles que são indicados. Deputado, são, às vezes, meros lobistas que estão sendo, nós estamos vendo pela mídia aí, que existem lobistas que estavam sendo cotados para a diretoria da Petrobras e tudo mais, Deputado, e essa tentativa aí dentro do ajuste fiscal de se ressuscitar a CPMF, como eu falei, de se elevarem certas taxas, enfim, do Estado eu sou radicalmente tentar contra. meter mais a mão ainda no bolso do contribuinte? Eu acho que o brasileiro não suporta mais a criação de impostos. O brasileiro não suporta mais a criação de impostos. A sociedade não aceita esse imposto. Hoje, se ele vier a plenário, a derrota vai ser uma derrota fragorosa. Eu acho que não consegue atingir sequer a metade dos votos necessários para poder recriar essa CPMF. Não existe ambiente político para essa recriação. Você tendo um pano de fundo, uma Operação Lava Jato, saindo de um mensalão, com tantas acusações de corrupção em todos os níveis de governo, Falar, mas os governos de Estado também, São Paulo também tem muitas acusações, são todos os partidos. Então não existe ambiente para você criar imposto, para você exigir da sociedade mais sacrifício se o governo não faz a sua parte. Essa parte, o grande sentimento da população hoje é que a população está sendo, os cofres públicos estão sendo assaltados. Esse é o sentimento da população, dado aos inúmeros escândalos, Mas se você disser que vai cobrar mais um imposto, ele vai sentir que você está entrando lá dentro do bolso dele para poder fazer a impressão que ele tem, essa distribuição inadequada de recursos através do grande problema que nós temos hoje, que é a corrupção. Deputado, só para fechar, que o tempo já está se esgotando.
Pelo que o senhor diz, então, uma das alternativas seria a gente melhorar a qualidade do gasto público. Sem dúvida nenhuma. Porque o Brasil é um país perdulário, a gente sabe disso. Gasta-se muito e gasta-se mal. Gastamos muito, gastamos mal, mesmo nos programas sociais que foram criados. Existem programas que foram criados de forma inadequada, que incentiva a indolência, incentiva o não trabalho. Eu acho que todo programa de governo ele tem que incentivar as pessoas a crescerem, tem que incentivar as pessoas a ir para o trabalho, a ir para a luta, a crescer com o seu próprio trabalho. Então, nós tivemos alguns programas de governo aí que foram absolutamente perdulários, né? Movimentos sociais que trabalham, às vezes, em direção contrária ao interesse da nação, ao interesse da maioria da sociedade. Eu acho que essas coisas precisam ser colocadas no lugar. Sou a favor de programas sociais, acho que existe uma parte da sociedade que precisa realmente sempre ser assistida. Acho que o governo ele tem que focar de forma diferenciada os mais necessitados, sim, os mais pobres, aqueles que precisam mais do apoio do Estado, mas de forma adequada. Não podemos jogar o dinheiro pela janela, de qualquer forma, sem haver controles absolutos de que os objetivos estão sendo alcançados. E nós queremos criar mais impostos num cenário desse, em que existe na sociedade um sentimento de que os cofres públicos estão sendo assaltados. Acho que esse Congresso não vai ter a coragem de criar mais um imposto. Nem a CPMF, foi falado que pode, às vezes, elevar a CID, né? Que não precisaria passar pelo Congresso, pode ser feito por decreto presidencial, mas creio que é um imposto também é perigoso, né? É um imposto perverso, impacta diretamente na inflação no momento difícil, porque a inflação está em alta, a própria elevação do câmbio ajuda um pouco a puxar a inflação para cima, né, com os produtos importados que fazem parte do consumo nacional, da indústria, do consumo pessoal, isso tudo tem esse impacto. A própria exportação de alguns produtos que fazem parte também do consumo, isso ajuda a puxar a inflação. Então, eu acho que o que precisa fazer é gestão, qualidade de gestão, melhorar a qualidade do gasto público olha, quando eu cheguei aqui nessa casa, o percentual do PIB que se pagava de impostos era algo em torno de 22% a 24%. Era hoje nós estamos com 30 e tantos por cento. Hoje nós estamos com 35, 36%. Se criarmos essa CPMF, vamos assim um pouco mais. Ou seja, nós crescemos nesses últimos 20 anos quase 50% em aumento da carga tributária e o Estado é insaciável. Ele não para com 35%, não para com 40%, não para com 50%, porque se não puser o freio não vai parar nunca. Gastando mal, se não botar o freio, não vai parar nunca. Eu acho deputado, até que um governo consciente ele devia entrar traçando uma meta estratégica de, em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, voltarmos a ter aí uma carga tributária em torno dos 25%, que eu acho que a sociedade suporta. Permite e suporta. Deputado Jaime Martins, do PSD de Minas, primeiro vice-presidente da Comissão Mista de Orçamento, é bom lembrar para o telespectador, por isso que ele está falando com tanto conhecimento de causa. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a você, um grande abraço. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Assista novamente a esta edição do Palavra Aberta ou a qualquer outra edição do nosso programa entrando no nosso site câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Obrigado, um abraço e até a próxima.